Sejam bem-vindos ao canal Espirais de Luz. Lembrando que esse trabalho é um trabalho que nos inspira a espiritualidade e, lógico, também essa equipe maravilhosa que está sempre compartilhando assuntos, temas, né, falando sobre esses temas. E hoje, 28 de junho, no dia do orgulho LGBTQIAP+, nós vamos trazer um tema bem diferente, que se chama diversidade evolutiva. Bom, no livro de Emmanuel, de Chico, Vida e Sexo, fala assim: quando errante, que prefere o espírito? Encarnar no corpo de um homem ou no de uma mulher? E a resposta é: isso pouco lhe importa. O que guia na escolha são as provas porque haja de passar. É assim que começa a obra psicografada em 1970, ditada por Emmanuel, que naquela época de tantos tabus trazia um assunto que hoje é de cunho essencial, atual e necessário, tanto para o desenvolvimento quanto para a compreensão de todos nós que estamos aqui na vida de carne, considerada como uma das primeiras abordagens dentro da literatura mediúnica, Sexo e Vida, de Chico Xavier. Bom, o que guia um espírito que se propõe a nascer em um corpo é Vida e Sexo. Vida e Sexo, Francisco Cândido Xavier, ditado por Emmanuel, tá? Foi publicado em 1970. E o que guia um espírito que se propõe a nascer em um corpo que é diferente do que ele considera ser sua formação psicológica, sexual, né? Ou seja, se ele se define mais masculino ou feminino mentalmente, na verdade, são os tipos de experiências e missões reencarnatórias que este espírito precisa passar. Exatamente aí. É interessante que eu vou fazer um adendo nesse parágrafo, nesse pedacinho, para mostrar para vocês uma observação. Quando fala assim, homossexualidade é pecado. Homossexualidade é algo contra a natureza. Meu amigo, minha amiga, contra a natureza, tudo que existe sobre a face da Terra não há. Porque tudo é com a permissão suprema da energia criadora chamada Deus. Portanto, a homossexualidade não é homossexualismo, o ismo de doença. É um traço de personalidade. Começa daí. A segunda coisa é que, sendo feminino, precisa sentir em sua pele todos os processos e dificuldades de ter um corpo de mulher. E se masculino, precisa entender tanto o universo masculino quanto vivenciar todos os fatos que ocorrem quando encarnado no mesmo, em um processo de evolução de um espírito. O que nos leva, gente, à resposta complementar dessa pergunta acima citada no livro dos Espíritos. O livro dos Espíritos de Allan Kardec fala: os espíritos encarnam como homens ou como mulheres porque não têm sexo, visto que lhes cumpre progredir em tudo. Cada sexo, como cada posição social, lhes proporciona provações e deveres especiais, e com isso, ensejo de ganharem experiência. Aquele que só como homem encarnasse, só saberia o que sabem os homens. Se você pega o apanhado de uma evolução de um espírito, você descobre que aquele espírito é uma pluralidade de vidas. Por que às vezes fica inconcebível na mente masculina, entre aspas, machista, aceitar a reencarnação? Porque ele não vai aceitar que ele já foi mulher em algum momento da vida dele. É incrível. Da mesma forma com mulheres feministas que acham, não vai existir a reencarnação, porque eu nunca fui homem, eu sempre fui mulher. Não. Para que haja evolução do espírito, é necessário que ele se ambiente durante a sua vida de espírito, durante os seus processos de evolução e de suas pluralidades de vida, que ele ambiente-se em todas as situações, como homem, como mulher, como status,
como fortuna, como família, como solidão, enfim, N situações. E aí o que acontece? Acontece que, de acordo com os 4 pilares da sexualidade humana, dentro da psicologia, nós, no sexo biológico, né, nós temos o sexo biológico na genética, que é o homem e mulher, que é um dos pilares. O outro pilar é o papel sexual, que é a característica comportamental atribuída para ambos os sexos, né? Por exemplo, expressões mais masculinas ou femininas. O terceiro pilar, que é a orientação sexual, que é para onde a libido ou o desejo sexual sente atração, assumindo uma postura sexual dentro das relações. E, por último, o sexo cerebral ou identidade de gênero, que é um estágio que mostra como a autovisão do indivíduo, né, ele se vê, como é que ele se vê, como é que ele se olha. E aí está incluso o caso dos transgêneros, que não se veem como vieram fisicamente. Isso nos facilita muito esse entendimento da diversidade. É incrível. A maioria dos transgêneros, eles trazem uma característica de uma frase assim: gente, eu nasci errado, eu sou uma menina, mas eu estou no corpo de um menino. Ou então eu falo o inverso: eu nasci errado, eu nasci no corpo de uma menina, mas eu sou um menino, eu sou um homem. Na verdade, é porque o espírito, ele não olha para o corpo, ele olha... Já viram aquela história que os olhos são a janela da alma? Essa pessoa se olha no espelho e olha-se nos próprios olhos e não vê aquele estado físico. Ela vê quem o espírito dela se considera ser. É por isso que causa disforia de gênero. E aí, naquele momento, ele descobre que ele não é quem ele pensa que é, porque o corpo físico dele é outro. Bom, se exorbitar com uma tendência para um sexo ou outro faz com que o espírito reencarne em um corpo diferente do seu sexo. Considerado como espírito, transferindo suas vontades psicológicas para um corpo diferente em anatomia da sua definição psíquica, exercendo assim uma conduta homossexual. Simples. Como há também casos, né? Olha, gente, presta atenção. Ele se exorbita com uma tendência para um sexo ou outro. Então, quando ele vai reencarnar em um corpo diferente do seu sexo, ou seja, esse exorbitar, gente, é generalizar na mente dele que ele sempre é homem ou sempre mulher. E quando ele reencarna, ele traz essa energia, ele traz essa intensidade para a vida dele. Então ele começa a agir dentro desse âmbito, vamos falar assim, no segredo, em segredo. Ele não expressa isso rapidamente. E aí ele começa a ter aquele comportamento homossexual. Porque ele vai vendo que ele... Não é isso. Eu sou mais assim, eu sou mais assim, eu sou isso. Então, vários motivos. A atração sexual, no caso, a identidade de gênero mental dele, né? E aí ele olha para o corpo e fala, mas eu tenho uma atração sexual por um outro homem. Ah, então tudo bem. Mas aí ele olha para o corpo, mas o meu corpo é masculino e eu não sou um homem, eu sou uma mulher. Por que eu estou fazendo dentro desse corpo? Então isso tudo explica todas essas proporções da diversidade. Mas há casos em que os espíritos vêm para viver esse tipo de situação diferente, que são as tarefas nobilitantes, ou seja, de cunho nobre, onde espíritos mais evoluídos e com mais entendimento reencarnam, né, para facilitar para eles, no caso, de ter resignação e forças para renunciar aos desejos do corpo físico e se entregar totalmente a uma missão. Um exemplo disso é a doçura de Francisco Cândido Xavier. Todos nós sabemos que Chico não teve família, Chico não teve namoro, não teve relacionamento. Ele se entregou plenamente à espiritualidade a vida inteira.
Olha que interessante. Mas Chico era doce, sensível, né? E alguns chamavam ele de afeminado. Eu nunca olhei para Chico e falei, Chico é um afeminado. Eu sempre olhei para Chico como a doçura. Mas essa doçura talvez seja da feminilidade da alma dele, que é importante nesse momento. Então, para vocês entenderem, olha só, ânimos é o lado masculino inconsciente de uma mulher. E ânima é o lado feminino inconsciente de um homem. São termos latinos que indicam a imagem da alma de um indivíduo, respectivamente masculina ou feminina. Os termos foram introduzidos por Carl Gustav Jung, psicólogo analítico, para simbolizar a característica contrassexual de cada indivíduo. Parte do princípio da complementariedade, através da qual a psique se move. Então, esses dois termos podem ser definidos como conteúdos íntimos que o espírito traz ao reencarnar em qualquer um dos dois sexos físicos. Isso daí explica muito bem a música de Pepeu Gomes. Ser um homem feminino não interfere no meu lado masculino. Ele é o lado masculino dele, sendo um homem feminino ou não. Entendeu? E é interessante ainda que fala assim, ó, é nessa hora que a gente pode juntar os 4 pilares da sexualidade, começando a entender do ponto de vista espiritual como é que se forma essa consciência homossexual dentro da mente do indivíduo, gente. Olha que interessante. Esse ânima ou ânimos acaba por manifestar os papéis comportamentais de uma existência. E quando exacerbado o sexo em outras encarnações, ou seja, ele praticou muito sexo, ele exagerou no sexo, ele acaba por imprimir em seu corpo físico a sua orientação sexual, ou mesmo a condição transgênera, onde ele passa a vivenciar a atração pelo mesmo sexo, ou a manifestação de um sexo mental em um corpo diferente de sua concepção. É uma experiência que o espírito necessita viver. Mais pra frente vocês vão entender o porquê que eu tô falando isso. O sexo não se detém apenas na sua manifestação material, mas a maior parte vem do seu psicológico. Vocês já repararam que, por exemplo, se você não estiver com a mente preparada para fazer sexo, você não faz sexo. Não consegue. É impossível. Seu corpo não te obedece. Então, onde a vontade é maior do que os hormônios do corpo físico, é explicado. Pronto. Isso explica o que temos atualmente bem estudado e agora também entrando como conceito na sociedade, que é a situação da transexualidade em muitos indivíduos que chegam a afirmar: nasci no corpo errado, eu sou mulher, estou no corpo masculino. Isso é essa frase que eu já tinha citado. Na verdade, faz parte de todo um processo reencarnatório para além de vivenciar as dificuldades e facilidades daquele sexo. Também visa aprender, principalmente, gente, a respeitar a posição que cada um ocupa dentro da sociedade do planeta. E assim, antes de eu falar desse assim, eu vou voltar um pouco. É nesse sentido que nós devemos ter muita paciência com as pessoas que são homofóbicas, misóginas, com as pessoas que são agressivas com as outras. Porque agora elas estão sendo assim. Mas no futuro, elas são os futuros homossexuais, futuros transgêneros e futuras mulheres que vão passar por esse processo agressivo e abusivo de alguma forma. Ou elas mesmas vão se agredir. Por quê? Porque elas vão reencarnar e elas vêm de uma vida anterior masculina, misógina, perseguidora de mulheres, e quando esse espírito se olha dentro de um corpo de uma mulher, ele vai fazer o quê? Ele vai ter que viver como mulher. E é a hora que ele começa a respeitar. Isso causa uma transformação em um espírito masculino inacreditável. Vocês não têm noção. É inacreditável. A evolução é assim, ó, enorme, muito grande. Bom, assim, nós temos mais uma situação que Deus nos coloca para a nossa própria evolução, e não uma doença.
como muitos querem que, na verdade, a homossexualidade seja. Não é doença. O espírito, ele está vivendo uma experiência válida, assim como uma condição ou outra vão estar ambos classificados como provações. Então, devido aos abusos e excessos heterossexuais cometidos, veremos uma maior predominância de homossexualidade para o resgate desses espíritos. É importante ter uma vida moral digna, respeitando o seu corpo e mantendo sua conduta. É daí que vem a necessidade da sociedade, da reestruturação social, e por isso que nós vemos que o ativismo dentro dessa causa aumenta cada vez mais, a cada dia nós temos mais adeptos, mais homossexuais, mais diversos, vamos falar assim, aderindo à causa. Por quê? Porque nós precisamos que a sociedade disponibilize material de instrução para as pessoas, para que aqueles homossexuais, aqueles transgêneros, não cresçam promíscuos, não sejam forçados a viver em guetos sexualizados, não tenham como profissão apenas o sexo. Por quê? Porque eles são excluídos no cantinho daquela sociedade por ser diferente. Foi-se o tempo em que a humanidade excluía as pessoas por qualquer motivo. Por cor, por diferença física, por comportamento ou qualquer que seja a situação. Hoje em dia, nós somos um todo. Nós somos a humanidade. E a humanidade, dentro dela, existe diversidade. E essa diversidade, ela é mostrada para nós durante toda a vida do planeta. Porque se homossexualidade fosse algo somente da raça humana, eu até falaria assim, vamos estudar mais para entender? Mas não, ela acontece nos animais. Ela acontece em todos os lugares. Por quê? Porque a vida é diversa. O amor é diverso. Não, pelo amor de Deus, não se atenha na capacidade que você se julga ter para fazer qualquer tipo de julgamento, ou mesmo apontar o dedo para o outro, achando que aquele processo que ele está vivendo é uma doença. Pois não é. É uma necessidade do espírito. A homossexualidade não é crime, não é pecado e não vai te levar para umbral. Desde que você viva, como a frase final fala, uma vida moral digna, respeitando o seu corpo e mantendo sua conduta. É isso que a gente tem para falar. É esse todo um mistério sobre a homossexualidade. Deus não abandona nenhum filho, como ele prometeu, e ele continuará não abandonando. Seja esse filho quem for, até mesmo quem provoca a guerra. Isso é triste. Isso pode ser doente. Gente, eu acho que ficou claro para vocês. Então, eu quero deixar meu abraço e falar com muito orgulho que eu também sou da comunidade e agradeço a Deus a oportunidade por ter esse processo de vida e de reencarnação aqui nesse planeta, nessa condição, e eu sou muito feliz sendo assim. Isso não me atrapalha em nada. Pelo contrário, só me une cada vez mais as pessoas. Espero que você corra agora no Facebook, curta a página Espirais de Luz, vá direto no YouTube, se inscreva e ative o sininho, porque vai ter muita palestra que eu vou publicar para você assistir, para você degustar esse material maravilhoso. Até a próxima. Muito obrigado. Beijos de luz.